Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos iniciando uma série de mais 3 lições, onde estaremos estudando acerca da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Pois ao contrário do que muitos pensam e ensinam, ele não é uma força impessoal, uma influência, né? uma energia, não. Ao contrário, ele é o Consolador, o Ensinador e o Santificador da Igreja. E na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre a sua pessoa, sobre a sua divindade e as suas principais obras, confirmando a sua atuação indispensável na vida cristã e na missão da igreja. E o texto áudio da lição está lá em João capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Aqui são palavras do nosso Mestre Jesus, que até então era o Consolador, era o Ensinador e aquele que instruía, guiava os seus discípulos. Mas agora ele estava caminhando para a cruz e, após a cruz, iria retornar para o Pai. E seus discípulos estavam preocupados, como é que iria ser a partir de agora, Quem iria consolá-los, quem iria instruí-los, ensiná-los, fortalecê-los, encorajá-los, Como é que, quando eles estivessem ensinando, pregando, quem iria instruí-los? E Jesus faz a promessa de que rogaria ao Pai que enviasse para eles, e por extensão, porque essa promessa ampara nós também, um outro Consolador, aquele que ficaria conosco para sempre. E a verdade prática da lição diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. E a palavra-chave da lição é Espírito Santo, do hebraico Ruach Kadosh e do grego Pneuma Hagio. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus, consubstancial, coeterno e coigual com o Pai e o Filho, Senhor vivificador, é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e regenera o homem pecador, submetendo-o ao novo nascimento, concedendo uma nova natureza. E o texto bíblico em classe está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 ao 31. E aqui no tópico 1 da lição nós temos a pessoa do Espírito Santo. Sobre o tópico 1, o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui nesse primeiro subtópico da lição, nós vamos tratar justamente do fato de que muitos confundem o Espírito Santo como uma influência, como uma força impessoal de Deus, talvez pelo fato de que em muitos textos, em muitas passagens, as Sagradas Escrituras, ela faça alusão ou descreva o Espírito Santo de maneira impessoal. Por exemplo, há passagens na Bíblia que a palavra de Deus se refere ao Espírito Santo como o sopro que preenche.
como a água que limpa, né? Que é derramada, que lava, que sacia a sede, como o fogo que ilumina e aquece, né? É como o dom do qual todos participam. Então, por causa de passagens como essas, talvez muitos confundam e trate o Espírito Santo como que ele fosse uma força ativa, né? Uma influência impessoal da parte de Deus. Mas não. Nós precisamos entender que quando a Bíblia ela trata o Espírito Santo como fogo que ilumina e aquece, como a água que lava, que limpa, que sacia a sede, que é derramada, como o sopro, né? Que preenche, aqui são meramente descrições de sua operação, de como ele opera. Né? Porque a mesma palavra de Deus nos apresenta o Espírito Santo de maneira que não deixa dúvida sobre a sua personalidade. Isso porque a Bíblia ela nos apresenta o Espírito Santo com atributos que são próprios de uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo ele tem intelecto, ele é inteligente, ele tem mente, ele pensa, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. O Espírito Santo tem vontade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Tem sentimentos, como nós podemos ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para a obra missionária, ordenando, separa Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho com eles, a obra missionária. Então a Bíblia ela nos apresenta o Espírito Santo exercendo características, atributos, apresenta ele com características próprias de uma pessoa, bem como também exercendo atividades que lhe são pessoais, como por exemplo, o Espírito Santo ele revela, como está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, ele ensina, como está lá em João capítulo 14, versículo 26, ele intercede, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele fala, ele se expressa, como está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Então nós vamos ver que a Bíblia, ela nos mostra, revela para nós o Espírito Santo com características que definem uma pessoa, mostrando que o Espírito Santo ele é uma pessoa, pois ele age com autonomia, exercendo, como nós já falamos, funções próprias de uma pessoa, ele tem propósito, ele é inteligente, pois ele possui mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade. Então não deixa dúvida que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Romanos capítulo 8, versículo 27, só para a gente finalizar esse primeiro subtópico, onde o apóstolo Paulo diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aqui no subtópico 2 da lição, nós vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade. Como nós bem sabemos, a doutrina da Trindade, ela afirma que Deus ele é um em essência, subsistindo em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso a gente já vem, repetindo isso e reafirmando isso durante as lições. Embora o Espírito Santo
compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Porque, como nós já vimos em lições passadas, não se trata de uma unidade absoluta. Não se trata de uma unidade absoluta. Mas há uma pluralidade na unidade. Nós já trabalhamos aí em outras lições, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o Shema Israel, nós já vimos lá o termo, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad. Esse Erhad aí indica uma pluralidade na unidade, que é o mesmo termo que inclusive é usado lá em Gênesis, quando fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, Erhad. Ali também indicando pluralidade, né? Uma só carne, mas são duas pessoas ali. Um casal, né? Formado por duas pessoas. Então, é a pluralidade na unidade. É o que nos apresenta também a Sagrada Escritura com relação à Trindade. Né? Então, entender isso é importante, como aqui está dizendo, né, que essa distinção do Espírito Santo é essencial para entendermos isso, para podermos refutar heresias como o modalismo, também conhecido como unicismo, né, como monarquianismo, que, só para a gente lembrar, prega que Deus, na verdade, é uma só pessoa, e que ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito Santo. O que contraria as Sagradas Escrituras. Né? Porque o batismo de Jesus é uma clara evidência da natureza trinitária de Deus. Né? Nós vimos isso desde a primeira lição, né? Lá a gente tem o Filho que está sendo batizado, Jesus, ali humano, né? Em forma de homem, sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo que desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e o Pai que brada do céu: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali está presente as três pessoas da Trindade. Né? Então, não tem como a gente concordar com esse ensino, essa doutrina modalista, né? Unicista, porque contraria de forma gritante o que a Sagrada Escritura revela ser Deus. Tanto que o Tertuliano, ele vai cunhar, que era contra, né, esse ensino do modalismo, né, essa visão modalista, ele vai chamar de patripassionismo, ou seja, sofrimento do Pai. Porque, pensando dessa forma, entendendo dessa forma, quem foi que sofreu e morreu na cruz? Deus Pai? Então não há como harmonizar isso com o que a Bíblia ela nos ensina, né? Por exemplo, a oração sacerdotal. Jesus orou a quem? A Ele mesmo? Então não tem como nós concordarmos com isso, né? Então, aqui está dizendo, né? Entender essa distinção entre as três pessoas é importante, porque você não cai na ideia modalista, que inclusive quando nós queremos ilustrar a Trindade usando, por exemplo, a água, né, dizendo, olha, a Trindade é como a água, que mesmo estando em estado gasoso, em estado líquido e em estado sólido, não deixa de ser água. Mas você pode pegar 300 ml e ao mesmo tempo ele está nesses três estados? Não.
Ou ele vai estar em líquido, ou está em gasoso ou sólido, né? Então essa é uma ilustração perigosa, porque pode levar para uma ideia modalista, né? Entrar no modalismo. Então a gente precisa ter cuidado, né? Com as ilustrações que a gente tenta fazer, que a gente faz, tentando explicar a Trindade. Nós já falamos desde o início da primeira aula, da primeira lição, né, que quando se trata da Trindade, ela é uma revelação bíblica, dada a nós por Deus. Ele se revelou dessa forma, né, e que ela só pode ser aceita e entendida por meio da fé. Se a gente quiser trazer para a razão, para a lógica, querer compreender plenamente, a gente vai se atrapalhar. Primeiro, porque não iremos conseguir, porque nós estamos tratando de Deus, da sua intimidade, como nós já falamos na primeira aula. E terceiro, se nós pudéssemos explicar Deus de forma plena, ele não seria Deus, né? Então, nos acomodemos ao que a Sagrada Escritura nos revela. E ela nos revela, sim, dessa forma, um Deus único em essência, subsistindo em três pessoas. Por quê? Porque o Pai, ele é chamado de Senhor e Deus. O Filho é chamado de Senhor e Deus. E o Espírito Santo é chamado de Senhor e Deus. Tá? Está bem claro. Aí o comentarista também vai falar sobre o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. Né? Nós vamos lembrar, nós já falamos sobre isso, né? Sobre o presbítero Ário, ali de Alexandria, né? Ele era do distrito de Balcália, ali de Alexandria, no Egito, que negava a divindade de Jesus. Inclusive dizia que Jesus teria sido a primeira criatura de Deus, porque ele afirmava que Jesus, antes de Deus criar qualquer coisa, criou Jesus. A primeira criatura, né? A sua controvérsia foi objeto de discussão no Concílio de Nicéia em 325, né? Que tratou sobre a divindade de Jesus. E ali ficou decidido, com base nas Sagradas Escrituras, que Jesus é consubstancial, né, com o Pai. E aí mais tarde, em Constantinopla, se tratou do Espírito Santo, em 381. E aí também se define que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, consubstanciais e coiguais. Né? Então fica definido, né, que o Espírito Santo, ele é Deus, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai e o Filho. E aí nós temos também os pneumatômacos, que o comentarista também vai trazer aqui na lição, né? Que significa literalmente os combatentes contra o Espírito Santo, né? São os combatentes contra o Espírito Santo, que era uma seita herética que surgiu aí no século IV, né? Que era também conhecida como os macedonianos, né? Conhecido também como os macedonianos, pois eles eram liderados por Macedônio, bispo de Constantinopla, que defendia que o Espírito Santo ele não era Deus, mas sim uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Olha que complicação, né? Então, a gente precisa compreender bem o que as Escrituras falam acerca do Espírito Santo, que é o nosso assunto de hoje, para não cairmos em tais ensinos, né, heterodoxos. E aí nós temos o subtópico 3, que vai falar sobre o Consolador prometido, o Espírito Santo Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. Aí tem as palavras de Jesus aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
A tradução aqui do grego é parácletos, que significa aquele que encoraja e conforta, né? É o ajudador que auxilia na necessidade e ainda é advogado, né? Que intercede, defende alguém perante uma autoridade. É preciso até a gente entender que o termo no grego, né, que é usado é allos, não heteros, mas allos paráclito, porque se trata de outro da mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma capacidade, Deus. Quando o Espírito Santo, quando Jesus fala, né, faz a promessa, rogarei ao Pai e ele, para que ele envie um outro consolador, se trata, o outro aqui, no grego é allos paráclito, allos, pronome demonstrativo que é usado aqui é allos, não heteros. Por quê? Porque o outro que vem, além de ser distinto, uma outra pessoa, é da mesma natureza, compartilha da mesma divindade. É Deus. Jesus não é o Emanuel, o Deus encarnado, né? O Deus conosco. Então, o que vem agora é o Deus Consolador. Né? Então, não era um totalmente diferente, né? O mesmo poder, mesma capacidade, é o que viria, foi o Consolador prometido, que viria não apenas para estar conosco, mas também habitaria em cada um de nós. Que é um privilégio, né, irmãos? É um privilégio sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. E que, quando nós desenvolvemos uma intimidade com Ele, nós experimentamos tudo isso, né? Consolo, encorajamento, Ele vai nos lembra das promessas, nos instrui, nos orienta, né? Tudo isso, quando a gente desenvolve uma intimidade com Ele, a gente experimenta tudo isso. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, né? Isto é, alguém da mesma natureza que Jesus, como nós já falamos, né? O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a divindade do Espírito Santo. Sobre o tópico 1, o debate filioque. E aqui a gente não vai se aprofundar tanto, porque aqui está dentro da história da igreja e teríamos que ter um outro vídeo aqui para se aprofundar sobre essa questão aqui, né? Dentro do cisma, né, que houve na história da igreja entre os teólogos orientais e ocidentais, mas o que nós trouxemos aqui dá para explicar para os irmãos que estão assistindo o vídeo compreenderem, né, ter uma noção. Mas eu recomendo que depois os irmãos quiserem adquirir, tem obras interessantes que se aprofundam mais sobre o que foi esse debate filioque. Mas a gente vai trazer aqui a noção para que os irmãos compreendam, né? Primeiro, entender que a Bíblia, ela afirma que o Espírito é do Pai, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 16, e também é do Filho, como está lá em Atos, capítulo 16, versículo 7, e Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, essas passagens aqui mostram que o Espírito é do Pai e é do Filho. Bom, agora, o que foi esse termo, né? Esse termo filioque, o que foi esse debate filioque? Bom, primeiro, o filioque, ele é um termo latino que significa e do filho.
Filioque é um termo latino que significa e do filho, né? Usado em teologia para indicar a dupla processão do Espírito Santo. Inclusive, a cláusula filioque, ela foi um dos principais fatores teológicos e causa direta do cisma entre a Igreja Oriental, como até já falei, né, ortodoxa, e a Igreja Ocidental, né, entre os teólogos ortodoxos e os ocidentais. Por quê? Vamos lá. O credo original, definido em Nicéia, em 325, tinha simplesmente afirmado crer no Espírito Santo. Vocês vão lembrar que o concílio de Nicéia, a discussão ali foi sobre a divindade de Jesus. Era refutar a heresia de Ário, presbítero Ário, que negava a divindade de Cristo. E ali houve o debate e se definiu que não, Jesus é coigual com o Pai, coeterno, consubstancial, ou seja, é Deus, é divino, é Deus também, da mesma divindade que o Pai. E mencionaram crer no Espírito Santo, porque o foco era a pessoa de Jesus, né? Quando chega em 381, num concílio de Constantinopla, esse concílio ele vai ampliar o credo niceno, afirmando crer no Espírito Santo e ser o Espírito Santo o Senhor e doador da vida, e que procede do Pai. Eles afirmam, o Espírito Santo é Senhor, doador da vida, é Deus e procede do Pai. Ou seja, não fizeram referência ao Filho. Não fizeram referência ao Filho. Então, a expressão filioque, ela vai ser acrescentada em um concílio local que vai ocorrer em Toledo. E ali vai se definir, esse concílio vai acontecer lá em Toledo, no ano de 589, quando se vai definir que não, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. Não apenas do Pai, mas do Filho. Vamos chegar a esse entendimento em um concílio local, em Toledo, 589. Com o tempo, essa compreensão vai alcançar ampla aceitação no Ocidente e vai ser sancionada, esse credo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sua procedência, oficialmente em 1017. Todavia, sempre foi rejeitado essa decisão pela tradição oriental. A tradição oriental não vai aceitar que o Espírito Santo proceda tanto do Pai como do Filho. Eles vão rejeitar essa expressão filioque, que significa, e do Filho, significa literalmente e do Filho. Não, eles vão defender que o Espírito Santo só procede do Pai, mas não do Filho. E aí nós vamos ver que eles vão se manter nessa decisão, que inclusive atualmente a Igreja Ortodoxa Oriental mantém a sua posição histórica de rejeição à inserção da expressão latina filioque. Eles continuam entendendo que não, o Espírito Santo só procede do Pai, e não do Filho. Eles continuam rejeitando essa expressão filioque, que foi acrescida no credo niceno constantinopolitano.
Uma das principais causas, né, que é, se não a principal, é que os ortodoxos, eles acreditam e defendem que o Pai é a única fonte, causa e princípio da divindade, tanto para o Filho quanto para o Espírito Santo, né, embora isso ocorra em um ato eterno. Bom, agora, exegeticamente, essa questão gira em torno de que passagens bíblicas? Bom, as passagens bíblicas que são objeto dessas discussões são João capítulo 15, versículo 26, e João capítulo 14, versículo 26. Primeiro vamos ver o que é que Jesus diz lá em João, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 26. Jesus diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. As palavras de Jesus, né? Me permitam repetir novamente. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, quando ele vier, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. Então, os orientais, eles pegam esse texto, era um texto prova para a tradição oriental. O Espírito Santo sai, ou seja, procede somente do Pai. Contudo, os teólogos ocidentais enfatizam o envio pelo Filho, porque é o que está no texto, né? Procede do que Jesus fala aqui no texto, né? No versículo, né? Vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, né? Que é o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, os orientais ficavam apegados ao fato de que, olha, ele procede do Pai. E aí os ocidentais enfatizavam, não, mas quem envia é enviado pelo Filho. E aí, o que é que os ocidentais eles pegam como argumento para a defesa, né? De que procede tanto do Pai como do Filho. Aí eles dizem o seguinte, que é preciso ler João capítulo 14, versículo 26, ao lado de João capítulo 15, versículo 26. Porque o que é que diz lá no capítulo 14, versículo 26? Mas o Consolador, palavra de Jesus também, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. Então, pegando esses versículos e lendo-os de forma paralela, os ocidentais argumentavam que, quando eles eram lidos juntos, em paralelo, fica claro que tanto o Pai quanto o Filho enviaram o Espírito Santo. Aí Agostinho, ele entra também aqui na discussão e afirma, né? E aí vai lembrar, Agostinho também ressalva João capítulo 20, versículo 22, em que Jesus sopra sobre seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Olha aí. Interessante, né? Então, o que fica claro para nós é que foi justa se acrescentar essa cláusula, né? Filioque. O Espírito procede tanto do Pai como do Filho. Como do Filho. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo, ele é chamado também do Espírito de Cristo, em Romanos capítulo 8, versículo 9, e em Gálatas,
capítulo 4, versículo 6, que nós já lemos, é chamado do Espírito do Filho de Deus, né? Porque ele é lá Gálatas capítulo 4, versículo 6, é chamado do Espírito do Filho. Então, fica entendido aqui, isso aí, né, os orientais até hoje há esse debate aí, mas o que a gente pode ver, claro, que aqui eu estou afirmando, com base no que a gente lê nas Escrituras, mas nós não somos, né, nós não temos, vamos dizer, dogmáticos aqui, não, mas eu fico com a posição dos ocidentais, né? O Espírito Santo, ele procede tanto do Pai como do Filho. Jesus, ele roga ao Pai que envie o Consolador, mas é enviado em seu nome, né? Em outras passagens, ele diz que o enviaria, né? Então, procede tanto do Pai como do Filho. Bom, aqui eu acredito que deu para ter ainda que superficial, né? Mas uma compreensão do que foi esse debate filioque. E aqui no subtópico 2 nós temos os atributos divinos do Espírito, né? Do Espírito Santo. Bom, nós reconhecemos o Espírito Santo como Deus, reconhecemos a divindade, né? Não com base apenas nas declarações dos concílios da igreja, não, mas sobretudo no fato das Escrituras, né, das Sagradas Escrituras, atribuir ao Espírito Santo os mesmos atributos divinos do Pai e do Filho, né? E dessa forma nos revelar que esses atributos exclusivos de Deus não foram adquiridos ou conferidos a ele, não. Mas lhes são próprios, inerentes à sua essência eterna como pessoa da Trindade, né? Porque ele é Deus. E aí nós vamos ver alguns desses atributos, né? Você tem a onipotência, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, que é a passagem ali que o anjo Gabriel fala, né, de como seria a concepção do verbo no ventre de Maria, né, gerando ali, seria gerado Jesus ali, que era pelo poder do Espírito Santo, a sombra do onipotente, do Altíssimo, né, do Deus, do El Elyon, e envolveria ela, a glória, né? Nós já falamos sobre isso em lições passadas, e ele seria gerado pelo poder do Espírito Santo, né? Lucas capítulo 1, versículo 35. Nós vamos encontrar também onisciência, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, né? Salmos 147, versículo 5, onipresença, Salmos 139, versículo 7 a 10, Jeremias, capítulo 23, versículo 24, e eternidade, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e Salmos 90, versículo 2. Então, aqui são os atributos que por todas as Escrituras a gente comprova, né, que confirmam a divindade do Espírito Santo. E aí nós temos o subtópico 3 da lição, que vai falar sobre os símbolos do Espírito, né, do Espírito Santo. Bom, os símbolos, eles são empregados à pessoa do Espírito Santo para descrever suas múltiplas operações, né, mas sem comprometer sua personalidade, né, e divindade. É aquilo que nós falamos no início, né, da lição, né, pelo menos que nós falamos no início da lição. Bom, aí nós vamos, né,
Primeiro, o Espírito Santo como fogo. Ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito Santo também é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Aí você pode comprovar isso lá em Isaías capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 3, versículo 11 e Jeremias capítulo 20, versículo 9. O Espírito Santo como água, O Espírito Santo é a fonte de água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando nossa alma para limpar a poeira do pecado. O poder do Espírito Santo opera no reino espiritual, o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca e torna frutífero o estéril. Aí nós temos aqui Êxodo capítulo 17, versículo 6, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, João capítulo 3, versículo 5 e João capítulo 4, versículo 14. O Espírito Santo como vento. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e indica sua misteriosa operação, independente, penetrante, vivificante e purificadora. Aí nós temos como referência Ezequiel 37, versículos 7 a 10, João, capítulo 3, versículo 8, aqui se trata do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, e Atos, capítulo 2, versículo 2. E aí na sequência nós vamos ver o Espírito Santo como selo. O selo é um sinal de posse, de pertencimento. Quando algo está ali com selo de alguém, é porque aquilo tem uma relação íntima, com o dono do selo. Pertence a ele, não deve ser violado. O selo tem tem ali o sentimento de posse, algo que pertence a alguém. E aí nós vamos ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que trata dessa questão de que quando nós ouvimos o Evangelho, cremos em Jesus Cristo e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ser propriedade dele. Aí você vai ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Aí nós temos o Espírito Santo como azeite. O azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito Santo. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, nós vamos ver que o Espírito, ele fortalece, ele ilumina, liberta, cura e alivia a alma. Aí nós temos o Espírito Santo como pomba. A pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. A gente sabe que o Espírito Santo, ali no batismo de Jesus, desceu de forma corpórea e pousou sobre ele como uma pomba, Esse pássaro, conhecido por sua natureza pacífica e inofensiva, expressa o caráter gentil e consolador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é manso, Ele não é invasor, é paciente. E ai de nós, irmãos, se o Espírito Santo não fosse paciente, que seria de nós?
Né? Bom, tópico 3 da lição. Tópico 3 da lição, nós vamos ver as obras do Espírito Santo. Né? Subtópico 1, o Espírito Santo e a encarnação. Bom, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Como nós já falamos, né? Quando nós olhamos lá Lucas capítulo 1, versículo 35, a gente vê o agir do Espírito Santo ali, através de seu poder, a obra, né, de gerar no ventre de Maria Jesus, né? Aí o comentarista ele traz aqui, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Como nós sabemos, né? Lucas 1:35. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Bom, essa questão do ser gerado, irmãos, a gente precisa até ter um cuidado, né? De entender o que é esse gerado. Porque nós até já explicamos que quando se fala que o Filho foi gerado na eternidade, é na intenção de Deus. Na eternidade, Deus, na sua intenção, gera ali, toma a decisão de gerar semente para que o verbo ele encarne. Por quê? A gente precisa entender isso porque o verbo é eterno. O verbo é Deus, é incriado. Tem o princípio no fim. Né? Você precisa compreender essa questão de ser gerado, né? que é, inclusive nessa lição foi o que deu mais polêmica, né? E alguns irmãos não tiveram essa compreensão, porque às vezes você tem ali o significado da palavra, mas a gente precisa saber olhar a quem ela está sendo empregada. Né? João diz o quê? O que é que João diz no seu prólogo? No princípio era o verbo e o verbo era no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, Deus não tem início nem fim, então não pode ser gerado, né? Como é esse gerado? Então, a melhor maneira da gente compreender isso, aí nós fizemos até, se eu não me engano, foi na aula 4 ou 3, não lembro agora, que nós tratamos sobre isso. Fizemos uma comparação com a igreja, com o momento em que nós fomos eleitos e predestinados, que tudo isso ocorre na eternidade, né? Antes da nossa existência, né? Na intenção de Deus. Então ali, quando há o plano de redenção, de salvação, o Filho, na intenção do Pai, o Verbo, encarnar, se manifestar ao mundo como Filho de Deus. Né? Porque é fácil a gente entender o Filho do Homem, porque ele foi gerado no tempo, dentro do tempo, né? Aí a gente vai citar de novo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude, o tempo exato. Jesus veio e encarnou, o verbo, né? Vivo, encarnou. Foi concebido ali, gerado ali no ventre de Maria, e aí nasceu. Mas como Deus, ele é eterno. Né? Então, a gente precisa, para a gente depois a gente aí não cair nos princípios, né? De entendimento diário, né? Do arianismo. Então, Jesus foi criado
né? Bom, só um lembrete aí, né? Para a gente entender. Mas aqui falando, se tratando, o Espírito Santo gera ali Jesus, né? Tem o poder, tem a sua participação crucial na encarnação. Ali na encarnação, na verdade, a gente vê ali, como nós já falamos, né? É uma ação trinitária, a gente vê a trindade ali, né? Por quê? O Pai envia o Filho, né? E aí aqui está a referência, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Filho vem, está sendo gerado ali, assumindo forma humana, e o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. Da concepção, porque foi um milagre sobrenatural, né? A concepção de Jesus. Ele se desenvolveu ali como qualquer outro ser humano, nos 9 meses, mas ele nasceu de uma virgem, um nascimento virginal de Jesus. Bom, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João capítulo 5, versículo 21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e tomá-la. Ele tinha vida em si mesmo, então ele podia dar e depois tomar a sua vida, como ele fez. Ele próprio é a ressurreição, Jesus sempre falou isso, né? João capítulo 10, versículo 18, e capítulo 11, versículo 25. E o Espírito Santo é o agente vivificador. Então a gente vê que a obra da ressurreição, né? É uma obra da Trindade. A obra da Trindade. Aí tem aqui o versículo, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11, falando sobre o Espírito Santo ser vivificador, né? O Espírito Santo e a santificação, subtópico 3. Bom, aqui, o Espírito não apenas nos convence do pecado, como está lá em João capítulo 16, versículo 8, mas também promove transformação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui 2 dimensões, que é a posicional, que é no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos posicionamos em Cristo, somos separados, posicionados em Cristo, e a progressiva, que é esse processo de santificação, que é a ação contínua, que o Espírito Santo ele continua operando em nós. Primeiro nos sela, posicional, você agora pertence a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. No momento que nós cremos, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somos batizados no corpo de Cristo, selados, propriedade dele. E no momento em que nós iniciamos agora, a partir daí, nossa caminhada cristã, nossa caminhada com Cristo, aí agora se inicia o processo de santificação, que é um processo de aperfeiçoamento, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, nos moldarmos o nosso caráter. É aí que a gente vai deixando os velhos hábitos, que a nossa mente vai sendo transformada, nós vamos entendendo cada vez mais quem somos. E é bom, irmãos, quando eu sempre gosto de falar isso, quando a gente fala sobre santificação,
porque nós precisamos sempre nos avaliar, né? Às vezes a pessoa já pensou 5 anos, 10 anos de cristão, na igreja, né? Como cristão, confessando ser cristão, seguidor de Jesus, e aí olha para trás e está a mesma coisa. Complicado, né? A gente tem que ver uma evolução, principalmente as pessoas que nos conheceram, por exemplo, você tem 10 anos de cristão. Pessoa que que conheceu lá atrás tem que te encontrar e dizer, rapaz, mudou. Olha as suas atitudes, olha a forma de falar, olha, rapaz, falaram com você e você reagiu assim, com mansidão, com brandura, você mudou. Santificação, Cristo, né? Na nossa vida, né? Ser cada vez mais parecido com Cristo. Isso, irmãos, isso eu tenho para mim, né? Quando há essa evolução na nossa vida espiritual, é motivo de nós festejarmos. É maravilhoso isso, né? E isso quem faz é o Espírito Santo, porque nós não temos capacidade, né, de nós mesmos de nos transformar. Porque isso é natureza, né? É por isso que, como aqui está falando, né, o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, né, conduzindo em santidade. Aí, essa questão da regeneração, o novo nascimento, onde ele produz em nós uma nova natureza. E é essa nova natureza que tem que estar em evidência, né, em nossas vidas, para que a gente realmente, as pessoas, principalmente as pessoas, vejam, testemunhem a nossa mudança, a transformação que o Espírito Santo fez na nossa vida e continua fazendo. Então, quando eu falo sobre santificação, eu gosto sempre de frisar isso. A gente tem que ver o processo evoluindo, né? O processo evoluindo. E aí a gente olha, né? Fruto do Espírito, mansidão, temperança, longanimidade, bondade, amor, né? Alegria, paz. Tudo isso tem que ser evidenciado na nossa vida, né? Bom, conclusão da lição diz assim: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade, né? Entender que Ele é Deus. Entender que Ele é Deus fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Indispensável, né? Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito, até que Cristo volte. Bom, aleluia, né? Bom, queridos, então essa foi a lição de número 8, né? O Deus Espírito Santo. É a primeira lição de uma série de 3, onde nós iremos trabalhar a terceira pessoa da Trindade. Se você gostou aí desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, deixa aí o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família. Fique com Deus e até a próxima lição.